Obrigado. Graças paz, irmãos, estamos aqui no nosso primeiro culto antes de começar a Escola Atos. A Escola Atos começa amanhã. Nós já formamos um grupo. Se as pessoas quiserem escrever, escreva hoje. É um pouquinho dificultoso para continuar recebendo inscrições durante o curso, mas eu acredito que a diretoria vai definir e decidir como vai ser o procedimento dessa parte. Nosso curso, treinamento ação online, ela tem 2 módulos, módulo 1, módulo 2. O ano passado, nossa plataforma deu problema, então muitas pessoas não conseguiram acessar as aulas na plataforma, que é no próprio site. Caso você não fez, faça. Vocês irão receber um certificado de conclusão assim que terminar. E tem as aulas ao vivo que acontecem de segunda a sábado. Nós vamos estar postando o vídeo depois, a Patrícia vai estar passando as coordenadas e vocês vão entender. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês têm como entrar em contato com o Eduardo, a Patrícia ou a Ana para tirar dúvidas, para orientar vocês nesse tempo. Eduardo é de Pará, a Ana é de Maranhão e a Patrícia é de São Paulo. Estiveram conosco mais de 3 anos e estou muito feliz com essa equipe maravilhosa para ajudar, conduzir e preparar as próximas equipes e os coordenadores para fazer a missão juntos. Antes de começar, eu queria pedir meu pai fazer uma oração aqui para a gente dar início para o nosso culto nessa tarde. Pastor David? Perdão, não ouvi meu nome. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida física e pelo dom da vida eterna. Peço, Senhor, nesse momento, nesse horário, que o Senhor venha abençoar, orientar, possamos estar aprendendo mais e mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua presença conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não me considero professor, eu me considero mais aluno do que professor, mas Deus nos dá o privilégio para poder exercer as 2 funções, de ser alguém que ensina, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que aprenda. Eu não sei de tudo, eu não tenho todas as respostas, porém, aquilo que eu compartilho, eu espero que ela sirva para avançar essa missão e esse trabalho. Antes de começar, eu fui criado na aldeia indígena a minha vida toda e tive privilégio para crescer em 3 culturas diferentes. A cultura brasileira foi uma cultura que eu mergulhei por último, porque o nosso contato com a população brasileira era mínima por conta de meus pais morarem dentro da aldeia 3 a 6 meses direto. Portanto, a nossa saída da aldeia, na cidade era tipo uma semana a um mês, para resolver as compras, correspondência, qualquer negócio que precisava resolver, nós resolvemos e retornamos para ficar na aldeia por mais uma etapa. Crescendo em 3 culturas diferentes, algumas vezes dificulta a nossa formação como uma pessoa, porque a gente recebe muita orientação do que você pode e não pode fazer. Você pode falar isso, não pode falar aquilo. Aqui nos Estados Unidos tem igrejas que usam somente uma versão da Bíblia e algumas vezes essa tanto de regras em cada cultura acaba
gerando o medo do que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. E algumas vezes, quando eu vou compartilhar algo em público, eu meio fica perdido algumas vezes. Mas eu espero que, morando na aldeia também, tive privilégio para... Era poucas regras na aldeia, você pode vestir e falar de qualquer jeito, mas a única regra que eu lembro bastante é: homens e mulheres não se olhem no rosto, na hora de conversar, ter um respeito muito grande, uma consideração. Então, toda a nossa comunidade que nós estamos criando é para trazer uma consciência dessas diferenças, dessas formas de como a gente mergulha em outras culturas, essa outra regra. E algumas vezes não é fácil porque a gente entra num mundo que é diferente do que a nossa e a gente tem que reaprender muita coisa porque nós achamos ou a gente pensa que a nossa forma de fazer as coisas é certa, mas nem sempre é. Então, espero que vocês entram nesse tempo com o coração aberto para aprender junto conosco, porque eu quero aprender junto com vocês para que a gente consiga desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Conceitos de construção para uma comunidade virtual para o próximo mover missionário. É um assunto um pouco grande, muita coisa para a mente mastigar, mas eu espero que nós, eu consigo transmitir alguns pontos importantes para o crescimento das pessoas em nossa comunidade. Antes de começar, eu queria ler Lucas capítulo 5, 1 a 10. E eu estabeleci 6 pontos muito importantes, que o nosso foco como seguidores de Jesus, a gente entenda esse processo em nossa caminhada, em nosso viver, que tudo aquilo que a gente processa nesse momento da nossa escola, a gente entenda que esses pontos é importante para qualquer pessoa que quer seguir Jesus, seguir o chamado que está sobre a sua vida, e é importante a gente entenda esses 6 pontos. O primeiro, e eu já fiz um culto nesses 3 pontos, vocês podem encontrar em outros momentos no YouTube, mas os 6 pontos são nosso chamado nos dá nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Qual que é o chamado que Deus tem sobre nossas vidas? E quando segue o despertamento do chamado de Deus sobre nossas vidas, a gente sempre recebe uma direção, um direcionamento. Esse direcionamento, ela nos dá um rumo da direção que Deus está nos direcionando. A gente vê que a Bíblia está cheia de pessoas que são, primeiro, chamado, depois a pessoa, depois de um tempo, recebe um direcionamento de Deus, depois que nós recebemos essa direção, a gente tem que passar pela terceira fase, que é viver uma vida de renúncia, ou a gente vive uma vida de entrega. E não é fácil, porque isso é a parte que nós entramos em obedecer a palavra de Deus, que ele está nos falando, e a gente vê que Jonas, ele não obedeceu, ele fugiu do chamado de Deus sobre sua vida. A gente vê que Moisés também meio fugiu, mas seguiu Abraão, ele recebeu o chamado, ele também seguiu. E todas as pessoas dentro da Bíblia, a gente vê que essas partes, esses pontos, é sempre evidente na vida de pessoas que vivem uma vida dedicada a Deus. O quarto ponto é provisão, né? A gente tem que ter uma provisão para poder comer, cuidar de nós, cuidar da nossa família. A gente precisa
nos vestir, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa nos locomover, a gente precisa. Então, provisão é uma parte importante dessa caminhada cristã, ou como seguidores de Jesus Cristo. E o quinto ponto é comunidade, porque sem comunidade não existe como a gente viver uma vida de prática, e é ali que é vida. E é o ponto que nós vamos estar focando e conversando nessa tarde. O sexto ponto é a soberania de Deus em tudo, em tudo que está envolvido. Ele está no controle e cuida de tudo. E é a soberania de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em Lucas 1, verso 10, e vou passando rápido mostrando esses 6 pontos que nós encontramos nesse mesmo texto. Certo dia, Jesus estava perto de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando suas redes. Aqui nós estamos vendo, tem uma comunidade, tem pessoas aqui. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simeão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco, ensinava o povo. Aqui a gente vê aonde começa o chamado. O nome está sendo falado. A pessoa está sendo convocado para fazer alguma coisa que é uma direção. Tendo acabado de falar, disse a Simeão: vai aonde as águas são mais fundas, e a todas lança as redes para a pesca. Agora temos um direcionamento. Ele chamou, falou com a pessoa e depois deu um direcionamento. É muito importante a gente entender. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Agora está vendo que a vida de entrega, a vida de renúncia, obediência. Simão estava obedecendo a direção quando Jesus chamou para ele para fazer. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Agora está vendo a provisão de Deus nessa história. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Aqui a gente está vendo a soberania de Deus, o momento que a pessoa simplesmente pode viver. Isso foi algo sobrenatural. Isso foi algo que somente Deus pode fazer. Isso é algo que não tem como explicar, porque nós estávamos pescando a noite inteira e nós não conseguimos nada. Mas quando a gente vê algo como essa acontecer, nós entendemos que é simplesmente a soberania de Deus. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Agora nós estamos vendo uma direção. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Agora a gente está vendo uma vida de entrega na vida de Simão Pedro nessa história. Vamos lá. Tijolos de construção de uma comunidade. Vou passar por uns pontos importantes para a gente entender o que é uma comunidade, o que forma uma comunidade, quais são os comportamentos, quais são os pontos que a gente vê nas pessoas que a gente está vendo
que está sendo inserido dentro da nossa comunidade. E a pessoa comparece, faz parte do engajamento de quando não pode, ela fala, ela dá um aviso, ela justifica, e é um trabalho de equipe quando a gente vive em comunidade. E quando não tem trabalho de equipe, não tem como a gente conviver em comunidade. Segundo ponto muito importante, que demorou eu aprender isso, mas é ouvir. Se as pessoas não ouvem, se as pessoas não tiram tempo para ouvir, muitas vezes a gente percebe que a pessoa é dificultoso para lidar em trabalho de equipe. Engajar, a pessoa se engaja, a pessoa sabe dar, mas também receber orientação, caminhar e trabalhar juntos. Então, são comportamentos muito importantes. Componentes de uma comunidade forte. Primeiro é paixão, a gente ver que as pessoas são apaixonadas por aquilo, tem uma visão, tem que ter um líder que está por trás daquilo. O quarto ponto é os membros, que é muito importante, que faz parte dessa vida de uma comunidade. O quinto ponto é conteúdo. É importante a gente criar conteúdo. Eu acho que foi um dos componentes que fez a associação, a Escola Atos, crescer por conta de nós conseguirmos consolidar esse conteúdo e nós conseguimos disponibilizar de uma forma que as pessoas podem acessar e aprender de uma forma bem dinâmica e bem simples. O sexto ponto do componente de uma comunidade forte é qual é a plataforma, qual é o lugar de encontro. E é justamente o que nós estamos vendo aqui. É justamente o que está acontecendo. O nosso lugar de encontro é Google Meet. É onde a gente encontra, é onde a gente se comunica, é onde a gente está crescendo. Mas essa vida comunitária também tem que acontecer offline. E vai ter momentos que nós vamos nos encontrar. Nós vamos ter momentos maravilhosos para poder crescer e aprender junto. O sétimo ponto é confiança. Aonde não tem confiança, a quebra de confiança, quando a gente não consegue confiar em um ou outro, a comunidade começa a se derreter e se estragar. Então, é um ponto muito importante que a gente precisa entender que faz uma comunidade forte. Os valores para cultivar ser ouvido, né? Nós queremos que as pessoas podem ser ouvidos em nosso tempo junto na escola. Se pertencer a um elemento muito importante de ser entendido e entender. Muitas vezes a gente vê, né, que pessoas muitas vezes não são entendidas e pessoas muitas vezes não conseguem entender o outro. Então, é muito importante que nós criamos essa comunidade, um lugar que as pessoas podem ser ouvidas, um lugar que as pessoas podem pertencer, um lugar que pessoas podem ser entendidas e também se entender o outro. É onde que é muito difícil por conta da língua, de pessoas convivendo juntos. E se você estuda antropologia, você vai entender que tem códigos de comunicação. E nesse código de comunicação eu posso estar falando macaco, mas todo mundo está pensando vaca. Ou outra pessoa está pensando jacaré. E algumas vezes, mesmo que nós falamos a mesma língua, você fala português, eu falo português, mas a gente não se entende. E nós temos que entender que isso vai acontecer. E é muito. E é ali que entra mal entendimento,
pessoas não se entendem, pessoas não entendem outra pessoa. Sim, pai, pode falar. Eu pensei num exemplo clássico. O povo G não tem C, mas eles têm o G. Então, quando os missionários chegaram, comunicando em português, né, falando em pecado, o, a maioria pensava em pegado, pegado do arroz no fundo da panela. Mas é mais ou menos isso, né? Tem que ter um entendimento bem nítido, né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta de pegar pegado bem preto, né? Quanto mais preto, melhor. É uma brincadeira, eu acho, que a gente falava. Talvez eu não falei certo, mas é isso. Isso aí. É, tijolos e conceitos de uma comunidade virtual. Eu acho que recentemente eu comecei a analisar a forma que a gente estava desenvolvendo nossa comunidade. E, para falar a verdade, nem eu entendia o que eu estava fazendo. Eu estava simplesmente fazendo algumas coisas que eu tinha aprendido quando eu era jovem. O meu irmão mais velho, ele me convidou para construir um site, eu fiz um curso, e o curso ensinou passo por passo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e no meio de tudo isso, eu aprendi também como funciona marketing na internet, como funciona eh, criar uma comunidade, como criar conteúdo. Então, todos esses pontos eu fui aprendendo num, num, num tempo bem assim. eh, Levou vários anos eu aprender essas coisas. E quando chegou o momento para nós criarmos a escola, eu peguei todas essas experiências do passado e eu comecei a organizar. E eu acho essa forma de eu não me entender e eu não conseguir expressar para outras pessoas, eu não conseguir articular de uma forma didática para que as pessoas entendam o que é que nós estamos criando aqui e a direção que nós estamos indo. Portanto, hoje tem sido mais fácil por eu sair do meu ambiente. Hoje eu estou conseguindo conversar e ter várias conversas com várias pessoas da diretoria, com amigos, de Deus, pessoas que Deus está trazendo no nosso meio, que agora que eu estou conseguindo falar de uma forma mais fácil. Mais uma vez, essa apresentação é nova, eu não tenho todas as respostas, vamos caminhar juntos nessa caminhada. Eu lembro quando a era da internet começou, todo mundo tinha muito medo. Nossa, todo mundo achava que era o fim do tempo, pessoas achavam que o anticristo ia aparecer a qualquer momento, era o caminho na direção do governo único. Era, a gente lia, né, Apocalipse, e a gente tenta interpretar o futuro e tudo que acontece dentro do momento que a gente está convivendo. Mas a internet é uma tecnologia que melhorou muito nossas vidas, trouxe uma melhoria grande e reconhecendo que a internet trouxe muito medo e a gente muitas vezes tem medo do desconhecido. A gente tem muito. Quando a gente não sabe ou entende uma coisa, a gente evita e a gente não permite caminhar para aprender e conhecer aquilo que pode ser uma coisa boa. Então, temos medo do desconhecido, mas podemos entregar um futuro desconhecido para o Deus conhecido. Então, nosso futuro também, muitas vezes, é incerto. A gente fica com medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero que todos os irmãos entendam e levem que nós podemos entregar um futuro desconhecido para um Deus conhecido.
Quando a gente fala de internet, hoje nós temos loja online, nós temos escolas online, tudo parece estar virando online. Nós temos um perfil online e a gente está vendo que esses avanços, esses, essas mudanças, de uma certa forma, está gerando algo, está trazendo algo em nossas vidas que se torna muito mais fácil para fazer. Por exemplo, quem mora no interior, quer comprar algum produto, de repente não se encontra nas lojas físicas próximas de você. Voltei. Eu não sei onde eu perdi a conexão, mas vou começar onde eu acho que pode cobrir sem atrapalhar aqui. Quem mora no interior sabe que você pode comprar hoje um produto que não existe na sua cidade. Portanto, a gente pode fazer um pedido online, a gente faz um pagamento online e a pessoa que recebe o pedido do dinheiro prepara o produto e manda no correio, e aí, em algumas semanas você tem um produto na sua casa que melhora muito as nossas vidas. Mas o que eu quero que nós entendemos é que a internet nunca tomará o lugar do físico 100%. Aí eu pergunto, por que que a igreja não pode, a comunidade não pode ser desenvolvida online? Por que que essa comunidade não pode ser dado mais ênfase para que a gente pudesse fortalecer o objetivo, o alvo que a gente quer alcançar? Portanto, eu já tive muito a minha diretoria, com pessoas próximas, sobre a ideia de fazer uma igreja online, mas a gente teve muitas coisas para pensar, para decidir se a gente queria ou não. Mas outro conceito importante que eu quero compartilhar com vocês, eu acho que está mais na frente, mas é modálico e sodálico. Vou falar rapidamente, mas está escrito mais na frente. Toda igreja tem duas partes. Modálica é o parte interna, é os cuidados dos membros próximos, é os membros que frequentam semana após semana, que faz parte daquela comunidade. Sodálica é o parte missional, é as pessoas que amam estar no campo, que quer fazer, ou que está no meio da ação, que está no meio do mover de Deus no campo, e muitas vezes não se identifica na igreja, dentro da igreja, que é o passe mortality. Porém, nós temos que entender que tem que ter um equilíbrio dos dois. A igreja local tem que ter isso e a igreja local tem que ter sodálica. Mas existem pessoas que quer somente fazer sodálica. Porém, ela tem que pertencer a uma igreja física. Ela tem que entender que a igreja física ou virtual nunca vai tomar 100% a igreja física. Eu acho que eu falei certo. E é na igreja física que a gente começa a ver se a pessoa tem compromisso, se é dedicado, se ela ouve, se ela tem caráter, e são os pontos que nós falamos mais cedo nessa palestra. Outro conceito, aqui são alguns conceitos que eu aprendi. E eu estou repassando para vocês porque eu quero ver vocês também crescerem nessa caminhada. E eu acredito que é aqui que eu consegui montar alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Degraus de construção do mundo virtual. Motor de sucesso. É uma lista de contatos. Da mesma maneira, nas redes sociais, a gente tem seguidores. Esses seguidores seguem pessoas porque elas
criam conteúdo daquilo que a gente gosta de ver, ler, estudar ou assistir. Então, primeiramente, e também na vida missionária, quando a gente está, pelo menos na experiência dos missionários americanos, eles tinham que criar uma lista de contatos, né, de pessoas que eles puderem mandar conteúdo informativos, cartas de informação daquilo que eles estão fazendo, porque é ali que as pessoas vão saber o que a pessoa está fazendo e aquilo que interessa a pessoa que está ajudando pode acompanhar a jornada e o que a pessoa está fazendo. Então, o motor de sucesso é uma lista de contatos. Então, desde o início, nós trabalhamos muito nisso. Toda vez que nós tivemos uma ação, a gente guardava os contatos e eu lembro que eu mandava um SMS para todos os voluntários. Ah, tal dia vai ter reunião, vocês estão convidados. E eu tinha que fazer um por um, para uma lista de 50 pessoas. Então, se você tem e entenda que o sucesso de alguma coisa online é que você tem pessoas, os contatos. E, claro, não é contato qualquer, é contato que tem interesse naquilo que você tem para informar ela. Não é comprar uma lista ou abrir a internet, pegar um monte de contatos para entrar em contato. Não. É contato que realmente tem interesse naquilo que você está fazendo, está oferecendo. Nós temos que entender que a atenção das pessoas é curta, ainda mais na internet. A duração da atenção das pessoas é curta. Se eu fizer esse culto até 3 horas da tarde, ou 4 horas da tarde, todo mundo vai ficar cansado, vai começar a perder a atenção e vai começar a se preparar e a atenção acaba ficando dispersa, ela começa a perder o foco. Então, nós temos que entender que a atenção das pessoas na internet é bem mais curta do que quando a gente está fisicamente juntos conversando para saber como nos comportar na internet. Nós temos que saber quem é o nosso público-alvo, nós temos que oferecer um serviço de valor, nós temos que compartilhar o nosso conhecimento e o último ponto importante é criar um curso ou um livro. Todos podem compartilhar sua experiência, seu conhecimento, criar um tipo de treinamento, curso, um livro, e você disponibilizando isso para o público, alguém vai pegar um dia, alguém vai ler ou estudar aquilo, e alguém vai crescer com o conhecimento que você está repassando também. Pilares de mover missionário. 6 assuntos importantes que nós estamos desenvolvendo para pessoas que querem trabalhar em missões transculturais: antropologia, missiologia, linguística, teologia, avivamento. Não sei se é o curso tem, mas avivamento é muito importante para entender o mover de Deus e também os cuidados missionários que nós estamos tendo muita preocupação nessa área. 4x4 é outro conceito que eu quero compartilhar com vocês. Missionários da primeira onda, que são estrangeiros. Nós temos a primeira onda, que são estrangeiros, a segunda onda, que são os não indígenas ou brasileiros, e a terceira onda, que são indígenas, que nós estamos tentando, o Complay em si desenvolveu esse conceito. Mas o 4x4, que eu gosto de compartilhar, é missionários estrangeiros passam 4 anos para estudar. Depois ela passa 4 anos no campo aprendendo a língua nacional, para depois aprender mais 4 anos ou mais a língua do povo indígena a qual ela quer alcançar. Imagina-se 12 anos, uma família dedicando sua vida inteira para aquela missão, para passar 1 ou 2, 5 ou 10 anos, para depois, por causa de saúde, por causa de falta de recursos,
por causa de problemas com a família, elas têm que ser retirado e retornar para seu país de origem. São observações como a terceira geração missionária que eu comecei a receber e observar. E eu percebi que muitas vezes o trabalho com os missionários, com a igreja indígena, com a igreja próximos, que é a igreja brasileira, não está sendo desenvolvido uma parceria, conexão e relacionamento de igrejas mais próximas, que é o que deve acontecer, é o que é necessário para acontecer. Porém, por conta dessa experiência tão grande de transição, muitas vezes não houve uma pessoa para dar atenção e cuidados nessa área. Então, é um cuidado e preocupação que eu tenho. O que adianta? Eu vou para um lugar a 1.000 quilômetros, estabilizar uma igreja, eu saio de lá, quem é que vai caminhar? Quem é que vai viver dia ao dia? Portanto, o mundo virtual nunca pode tomar o lugar do físico. O físico sempre vai existir. O mundo virtual simplesmente melhora a nossa vida e o conhecimento que a gente tem, que a gente pode aprender. Alguns indígenas foram tirados para estudar fora, passaram 2 anos ou 4 anos, voltaram para seu lugar de origem e o crescimento acadêmico dessas pessoas cresceu tanto, mas eles tiveram dificuldade para processar essas informações e colocar de uma forma prática dentro das suas comunidades. Então, é uma grande preocupação que eu tenho, de, ao invés de tirar pessoas do seu lugar por muito tempo, para depois voltar, a, 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 a desconexão é muito grande. Tem uma organização indígena norte-americana, acadêmica, o líder Terry LeBlanc, ele recebeu muitas propostas dele ir para a faculdade para estudar. E ele falou: eu não vou fazer, eu não vou sair da minha comunidade. Eu quero estudar e permanecer dentro da minha comunidade. E sempre falava: não, ninguém ia abrir mão, até um dia uma faculdade abriu mão, disse: tá bom, vamos fazer, vamos testar o seu jeito para ver se funciona. E eu acredito que essa é a solução, que nós temos que utilizar a tecnologia, em vez de trazer alunos, professores de longa distância, criar um meio de levar a eles, nós temos que utilizar essa tecnologia através de uma comunidade que nós temos hoje. Se é uma comunidade construída, não tem como alcançar os objetivos. Precisamos dessa comunidade, precisamos dessas pessoas que entendam a visão, que entendam aquilo que é para fazer. O pilar das 3 ondas é o que eu falei, né? Estrangeiro, nacionais, não indígenas e os indígenas. O Billy Graham falou: os nativos americanos têm, é um grande gigante adormecido. Ele está se despertando. Os americanos originais podem se tornar o próximo maior evangelista que ajudará a conquistar a América para Cristo. Eu digo, por que não o mundo inteiro? Por que não todos os povos indígenas mundial não capturar essa visão e entender? Mas isso não pode acontecer se não tiver a segunda onda atrás da terceira, junto com a primeira, segunda e terceira, em movimento, em andamento, colaborando, fortalecendo para ver que os próprios indígenas se tornarem missionários e pastores. Imagina um indígena na igreja ou numa praça evangelizando e os não indígenas ouvindo a mensagem, se convertendo, impactados vendo que os próprios indígenas estão compartilhando e falando a palavra de Deus. Eu acredito que isso será algo tremendo e algo muito impactante.
conceito de igreja online é o que eu falei mais cedo, modálica, isodálica. Modálica é os cuidados da comunidade interna, modálica é o missional, as pessoas que saem para pescar o homem ou de fazer a missão. Os dois importantes são importantes. Um não é mais importante do que o outro. Os dois têm que ser bem estabilizados e funcionando bem. Os princípios nossos, seja parte de uma igreja local, ser aprovado pelo seu pastor, apoiar sua igreja local. E, ao mesmo tempo, você pode apoiar Atos. Atos é apoio às três ondas. Por que nós existimos? Nós existimos por causa de pessoas como você, que querem fazer missões e desenvolver o trabalho com os povos indígenas e não tem treinamento ou capacitação e recursos para fazer. Igreja e pastores não sabem apoiar e incentivar esse chamado. Servimos vocês em lugares remotos para alcançar os povos indígenas remotos, para que eles sejam o próximo mover missionário. Eu acho interessante esse texto, não sei se vai casar, faz sentido, mas eu quero utilizar ela de uma forma de como a comunidade funciona. E a gente vê em Gênesis capítulo 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E a gente vê em Efésios que Paulo também está falando, falou a mesma coisa. Ele fala uma coisa interessante em verso 32. Este é o mistério profundo, refiro-me, pois, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quando eu casei, e a gente ouve aquelas palavras, vocês se tornaram uma carne só, meu Deus do céu, eu ainda sou Denis, a minha esposa também é Oli, e a gente tem duas caras, e a gente tentando ser uma carne só. Rapaz, vou te contar um negócio, viu? Dói pra caramba, dói. Dói pra se tornar uma carne só. E é uma luta todo santo dia para tentar se tornar uma carne só. E ainda eu sou Denis e minha esposa ainda é Oli. E a gente percebe que é um mistério de nós nos tornarmos uma carne. É difícil porque a gente tem que morrer. Tem algumas coisas que tem que morrer dentro de nós. E tem coisas que nós temos que ser transformados para poder ser uma carne só. Eu não sou o mesmo Denis 10 anos atrás. Eu não era o mesmo Denis 20 anos atrás. Eu não serei o mesmo Denis daqui 10 anos. Mas eu espero que eu sou a melhor versão de Denis do que eu era 10 anos atrás. Eu espero que eu seja o melhor Denis daqui 10 anos. Portanto, a gente tem que entender que essa vida de entrega, essa vida de renúncia, de seguir Jesus, para se tornar um com Jesus, para ser uma carne só, uma alma só, um espírito só, tem muito sacrifício, muita dor, muita entrega, para que nós possamos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos no futuro. Comunidade virtual, comunidade, os conceitos da construção de uma comunidade não pode ser feito sozinho. Eu não posso fazer isso sozinho. Sem vocês, o que nós queremos fazer não tem como. E eu entendo que o que nos trouxe aqui foi a voz de Deus, a obediência dos meus avós, a obediência dos meus pais, a obediência da minha esposa em relação ao chamado dela e também aonde nós chegamos atualmente com essa comunidade é porque a voz de Deus estava nos direcionando
chegar aqui. Agora, aonde nós vamos chegar amanhã é a capacidade de vocês conseguir ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, viver uma vida de renúncia e entrega, viver em comunidade e entender que a soberania de Deus está acima de tudo. Muito obrigado. Essa é a finalização aqui. Eu não coloquei alguém responsável para encerrar, mas se alguém da diretoria, meus pais, ou a Ana, a Patrícia, o Eduardo, quer complementar, encerrar esse momento, eu passo para ele com qualquer orientação. Fica à vontade. Ana, depois Patrícia. Denis, você falando aí sobre a terceira onda, né? E algo que ficou muito marcado aqui na minha vida foi em 2021, quando eu fiz a ação que você veio. Você veio com o Arnaldo e a Marta, e ela contou um testemunho, né? Que ela pegou Covid, e aí ela disse que estava muito mal, e ela disse que ela muito mal, mas ela ouvia as pessoas dizendo que ela ia morrer, né? Que ela não ia sobreviver devido à gravidade. E aí ela disse que fez uma oração ao Senhor, né? Ela tem um chamado de fazer missões transcultural, né? No caso, é sair da aldeia para a cidade. Como você falou, evangelizar numa praça, numa cidade. E nesse dia ela falou assim, Deus, se a minha missão aqui na Terra acabou, o Senhor pode me levar, mas se não acabou, você vai me levantar dessa cama. E ela disse que começou, tirou os aparelhos e levantou, ficou em pé, disse que as enfermeiras ficaram tudo mesmo assim, perplexas, né? Meu Deus, tu vai morrer, tu não tá conseguindo respirar. E ela disse que saiu fraca, né? Tentando, meio tonta, mas ela disse que naquele dia Deus trouxe vida para ela, né? Deu fôlego de vida para ela e ela se recuperou e ela veio para cá, para Ceilândia. Então, assim, aqui foi um lugar onde ela iniciou, né? Ela veio para cá e ela contou esse testemunho para os meus pastores. Eu achei muito lindo isso, né? Dela ter esse chamado, dela falar isso para Deus, e Deus mostrou para ela que a missão dela ainda não tinha acabado. Então, assim, quando você falou aí, eu me lembrei, porque eles têm esse desejo de fazer missões, não só na aldeia, não só de alcançar o povo dele, né? Mas a zona urbana também. E eu acho muito lindo quando eu vejo um indígena ministrando, né? Contando testemunho, levando a palavra, porque eu sei que o avivamento chegou até ele. Né? E ali eu vi que Deus o alcançou, ele se permitiu ser alcançado por Deus, e através da vida dele, eles alcançaram outras pessoas para Jesus. E isso marcou muito para mim, assim, foi algo assim que eu achei muito lindo, né? E aí você falando isso, e eu sei que esse tempo já chegou, né? Esse tempo já chegou, e eu sei que Deus ele vai levantar muitos, né, para levar Jesus também para a Verdade. cidade. Essa é a batida do coração. Maravilhoso. Eu lembro, foi bem impactante aqueles dias. Precisamos mais vezes. Patrícia, Eu tô aqui me segurando para não chorar, né? Não sei se eu vou conseguir, gente. Sou uma manteiga derretida. Mas eu peguei meu caderno de cursos que eu faço, então eu tenho o hábito de sempre ter um caderno, né? Então, todos os cursos que eu faço durante o ano, voltado, né, naquilo que eu busco aprender mais, uso o caderno da primeira escola está aqui. E aí o Denis, né, contando tudo, uma das coisas que me fez perceber que era Deus me direcionando para caminhar com eles, para estar com eles, foi uma frase muito simples, né, que o Denis falou assim, que o que são os valores e não visões. Então, o que nos faz se movimentar, né, caminhando para o reino, são os valores eternos do Senhor. Né? O Senhor dá para cada um, sim, a visão, a direção, mas o que nos une não tirar na placa das igrejas.
é o mesmo Deus, é um único Deus, né? E quando o Denis falou isso na primeira reunião que ele fez, a primeira aula, marcou muito meu coração e eu lembrei. E depois a fazer, a caminhar com os povos indígenas, eu percebi que uma frase do Benjamin Franklin faz muito sentido. Por que a gente precisa estar com eles, prepará-los, não só ir abandonar? Mas é um tempo de a gente ter relações, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração com os nossos irmãos indígenas. Benjamin Franklin tem uma frase que o Denis também usou, que fala assim, ó, me fale e eu vou esquecer. Me ensine e possivelmente eu vou lembrar. Mas me envolva e eu vou aprender. Então, a Escola Atos é isso. Né? Se resume a isso. A gente se envolve com as missões, né, com os povos indígenas, e com certeza eles vão aprender e vão amar ao Senhor e vão desejar a salvação e o avivamento, que é o que o Billy Graham já havia previsto. Eu acredito também que é eles que vão ativar todas as tochas aí que estão se apagando. Cortou um pouco a ligação aqui. Quando você estava falando, não sei se é a minha internet, mas é bom colocar essas frases para o pessoal ler. Gente, o tempo chegou, a vida internet não pode prolongar muito, porque nós queremos deixar aquela expectativa das próximas encontros juntos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Estamos iniciando a escola amanhã. A Patrícia, a Ana, Eduardo estarão à frente de tudo. Eu estarei nos bastidores, participando junto com eles, e eu vou estar servindo esses três para que eles possam fazer o trabalho com excelência e mais fácil possível dentro das medidas que o trabalho permite, porque é muito detalhe, é muito cuidado, é muita atenção, e eles também trabalham, têm seus trabalhos, e tudo aquilo que a gente faz é de voluntariedade, e vamos crescer, vamos honrar Deus, vamos fazer tudo que a gente for fazer para Deus, não para o homem, porque esse trabalho é de Deus e não é nosso. Vou encerrar com oração, e para se mais ninguém quer falar, aí a gente vai poder liberar todos, continuarem com as suas vidas, na vida físico, que vocês têm que cumprir os deveres e cuidar das nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um ano da Escola Atos. Obrigado pelas pessoas que têm se dedicado, que contribuiu para essa obra, pois essa obra é sua, sempre foi, sempre será. Não é do Denis, não é do David, não é da Tatiana, não é da Oli, não é dos Bailey. Essa obra é do Senhor, para que todos os indígenas possam ser alcançados juntos, em harmonia, com um coração só, com um entendimento só. Mesmo que cada um faça de uma forma diferente, mas a gente entenda a profundidade, a grandeza daquilo que você está fazendo, o seu espírito em nosso meio. Eu oro pela vida do Eduardo, Patrícia, a Ana, para que eles possam se entender, porque realmente não é fácil tentar se comunicar via internet. A gente fala de formas diferentes, mesmo falar português, a gente muitas vezes não se entende por completo, mas eu peço que a pureza do coração esteja sempre aí, a inocência de aprender. Vamos errar, vamos não acertar, mas a gente vai aprender junto e a gente vai crescer juntos. Oro pela vida dos meus pais nesse tempo separado também. Oro pela minha vida, minha esposa também, que estamos separados durante esse tempo. Peço que nós possamos voltar a novamente estar juntos e que essa comunidade
que nós estamos criando, que está sendo gerado, cresça para a sua honra e sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.